Hello, meu nome é Micaela e o nome do meu canal é Hello Mica. Então vamos lá explicar mais ou menos por que que o nome do meu canal é Hello Mica. Simplesmente por causa da Hello Kitty. Então eu coloquei Hello Mica. Eu queria sair um pouco do Mica Moon, como eu já disse em um vídeo anterior que o áudio ficou péssimo. E a Mica Moon é uma representação de todos os conteúdos ali que eu já criei na internet. Então eu queria me desvencilhar um pouco da Mica Moon, apesar de ser o canal que eu mais uso para assistir vídeos no YouTube. Mas eu tive essa proposta. Sempre gostei da Hello Kitty, desde criança, vejo nos meus diários, assim, adesivos, e eu ainda gosto também adulta, e pensei, por que não Hello Mica? E é isso. E nesse vídeo, aliás, nesse canal, aqui eu vou falar sobre maternidade, sobre vida cristã, sobre a vida sem as redes sociais, e sobre livros. E outras coisas que eu quiser compartilhar ao longo do tempo também, vlogs ou qualquer coisa assim do tipo, rotina sobre o balé, que eu comecei, né? E no vídeo, o que eu tenho para falar aqui no vídeo de hoje é sobre os livros que eu li desde que eu me afastei das redes sociais. Alguns deles eu já tinha começado a ler ano passado. Só que a leitura foi ali ficando parada, porque eu coloquei outros na frente. Eu acabei lendo muitos mangás ano passado. E desde que começou esse ano, a minha leitura também ficou assim. O meu momento com a leitura ficou mais vago, acho que um pouco parado também pelo cansaço de ter lido muitos livros no ano passado. E eu tenho lido constantemente, assim, a Bíblia, né? Que é diariamente. Às vezes eu esqueço ali um dia ou outro, mas no outro dia eu retorno. O Devocional, da Amanda Veras, que é Conversa com Deus, da editora Príncipes. E tenho lido alguns livros também intercalando. Então vamos lá. O primeiro livro que eu li, desde que eu me afastei das redes sociais, foi O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Eu tava até falando o nome dele errado algumas vezes, assim, quando eu ia divulgar, Rodrigo Bilbo, por conta do Bilbo Bolseiro do Senhor dos Anéis. Mas enfim, aqui atrás da mensagem diz assim: o Deus cristão não pode ser domesticado. Uma tentação constante que cerca a vida cristã é a imersão do chamado, a presunção de que Deus precisa abençoar o meu caminho e me seguir em meus planos e sonhos. Essa postura é enganosa e faz parecer que Deus só é fiel quando me abençoa. Mas e se Deus derrubar o meu sorvete, como mostra aqui na capa? E ele deixa de ser fiel? Claro que não. Às vezes ele só quer chamar a minha atenção para o caminho certo. Eu já testemunhei gente adulta se comportando como criança, por não ter a vida que pediu a Deus. Pediu errado. Este livro apresenta o caminho do discipulado, o caminho do discipulado. O caminho para sonhar o que Deus já planejou. Então, a grosso modo, esse livro aqui, que mostra o caminho do discipulado, eu achei uma linguagem assim meio brusca, muitas vezes, assim, mas também necessária, né? Eu vi alguns comentários que eu não deveria nem ter lido, vou até dizer o porquê depois, mas esse livro é mais para adolescente ou jovens, mas não, eu considero um livro aqui que ele abrange todo o universo ali cristão, mas também pessoas que querem conhecer um pouco sobre, porque ele te impulsiona a seguir ali o caminho de Deus, né? Não procurar, tipo, artimanhas da forma como você vai buscar Deus. Do tipo, eu vou fazer isso aqui, para que Deus possa fazer isso aqui para mim. E eu senti que foi isso com essa leitura. Foi um livro que eu li até lentamente, assim, por conta. Porque eu estava intercalando com umas outras leituras, como eu disse, mas eu fiz muitas marcações nele, inclusive com caneta, não sei se dá para ver aqui, mas fiz bastante marcação aqui. E é um livro muito bom, que também tem referências da cultura geek, né? Tem do Homem-Aranha, tem do C.S. Lewis também, tem da Xuxa, que não tem nada a ver com geek, mas tem. Tem da Barbie, tem do Star Wars também. Então achei muito interessante. E é isso, esse livro aqui é muito bom. Eu tô gostando de acompanhar o Bibo tal, que aqui no YouTube também. Não vejo todos os vídeos dele, mas alguns eu tenho considerado, assim, bastante. Tirar ali um tempo para assistir. E eu gosto muito da forma como ele pensa, assim, o viés dele, assim, da teologia e tudo. E quando eu terminei de ler esse livro aqui, eu fiquei um pouco meio assim assustada, né? Mas depois eu pensei, por que não, né? Ele fala de uma maneira assim que realmente faz muito sentido, entendeu? Eu vou até ler aqui um outro trecho aqui que eu abri aqui aleatoriamente. Evangelho não é o ser humano.
em direção a Deus, com mãos cheias de boas obras para trocar por uma coroa. Evangelho é Deus em direção à criação, com mãos cheias de sangue, trocando a coroa pela cruz. Pesado, né? Pois é, mas é isso. Esse livro aqui é muito bom. Muito, muito bom. E eu vi os comentários das pessoas dizendo que ele não era para adultos, mas eu acho que isso está mais relacionado a pessoas que estão acostumadas ali na zona de conforto, a forma como elas buscam a Deus. Talvez elas achem que estão fazendo tudo, mas talvez elas não estejam fazendo tudo assim, de certo modo, sabe? Então, às vezes eu enxergo como se fosse assim também muito a questão de ter o ego já ali firmado. Então, eu tô fazendo isso aqui, então eu tô fazendo já o meu máximo, e coisas assim do tipo. Então, esse livro aqui é bom, né? Seja você iniciante, ou seja, você já esteja assim na igreja. É um livro bom, tem umas mensagens assim. Eu acho importante a gente é, ver também o modo que as outras pessoas pensam, né? Então, é isso. Eu gostei. Mas, em seguida desse livro, eu li Manso e Humilde, que eu até compartilhei aqui em um outro vídeo, o trecho, né? No meu último vídeo. E eu não sei falar o nome do autor, acho que é Dan Ortlund, né? Dan Ortlund. Mas o nome tá assim, O Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Esse livro aqui, ele é maravilhoso, né? É um livro assim que não é para ser lido rapidamente, é um livro que você vai ter que ler ali com bastante calma. É um livro muito, muito bom, porque é um abraço de Deus. Eu já tinha dito isso em outro vídeo, é um consolo de Deus. Aqui você enxerga um Deus de amor, um Deus de justiça, mas também, principalmente, um Deus de amor. E acho que isso aqui é muito importante para cristãos assim que teve ali muito na corda bamba de, eu tenho que fazer tudo de tal modo, de tal jeito, de não sei o quê. Esse livro aqui vai te dar um conforto. Aí eu vou ler aqui atrás, né, para vocês entenderem um pouco. Como Jesus se sente perto de você. Ninguém é muito agradável quando está sofrendo ou pecando. Bem, pelo menos não esperamos agradar a Deus nessas condições. Afinal, como alguém se agradaria de quem pensa? Como pude estragar tudo de novo? Sabemos que Deus nos ama, mas suspeitamos que ele esteja terrivelmente decepcionado conosco. Parece que a única forma de interpretar os fatos é concluir que Deus é, no mínimo, econômico com o que ele dá. Bom, esse livro mostra muito aqui sobre a questão da misericórdia de Deus, que ela não tem um limite. Então, muitas vezes a gente peca, 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 peca. E a gente pensa assim, eu não vou mais falar com Deus, eu não vou mais. Porque eu tô com vergonha, né? Eu sinto que eu já peço demais. E esse livro mostra muito sobre isso, sobre a gente não só aprender com nossos pecados, mas também reconhecer a misericórdia de Deus e que ela é grandiosa. E por mais que a gente pense, pense, e a gente procure respostas para tais pensamentos que a gente queira diminuir ali ao tamanho do consolo que Deus nos dá, esse livro te mostra que é totalmente diferente, sabe? Então vamos lá no segundo trecho aqui. Mas Deus nos deu Jesus, e não há nada melhor que poderíamos receber. Venha descobrir com Daniel Ortlund as riquezas do coração de Cristo, o qual descreve a si próprio como manso e humilde. Se você peca ou sofre, ou seja, se você é cristão, com certeza este livro mudará o seu coração para sempre. Então, é isso. Esse livro aqui, achei ele simplesmente, assim, fenomenal, sabe? A escrita dele, tudo, tudo mesmo, tudo dele, assim, foi, assim, muito marcante. Ele tem, se não me engano, 20 e poucos capítulos isso aqui, mas acho que isso, assim, em questão, assim, não importa, né? Porque o que ele aborda é tão, tão grande, assim, tão, um conteúdo, assim, tão firme, e ele também usa muito de versículos bíblicos, então, palavras também de outros teólogos, de outros livros, ele cita muitos livros cristãos aqui, ele cita até Tolkien, inclusive, em um momento. Então, você, se você busca um livro, assim, uma leitura que te conforte o coração além da Bíblia, eu recomendo demais Manso e Humilde. Muito, muito bom. Diferente do Rodrigo Bibo, que tem uma escrita, assim, mais, como as pessoas falam mesmo, né, a grosso modo, que eu até já citei aqui, esse autor aqui já é um pouco mais, mostrando ali o lado mais do consolo, como se você tivesse assim um abraço de Deus. Muito bom. Aí o terceiro livro que eu li foi um e-book que eu já tinha começado. Na verdade, eu já li esse livro estou lendo esse livro pela terceira vez.
É um livro da autoria de uma amiga minha, né, que eu conheci no Instagram, na época que eu fazia os conteúdos literários, Onde as Flores do Deserto Dormem, Lisa Abril. Esse livro em específico eu vou deixar para trazer um vídeo só para ele, né? Um livro que tem muito ali a literatura gótica, feminina, e é uma coisa que eu gosto. E eu vou deixar para trazer um vídeo somente sobre ele. Outros dois livros que eu li também, depois que eu saí das redes sociais, foi a continuação do mangá Orange, que inclusive eu coloquei até para vender depois que eu li. Volume 6 e 7. Os outros 5 estão aqui. Eu já tinha lido no ano passado, do final do ano passado, para dezembro. E eu não assisti ainda o anime, mas eu me interessei pelo mangá e foi um bom momento. Foi um mangá, assim, que eu gostei bastante da história. Achei a autora, assim, extremamente criativa, né? Na forma com que ela fez esse enredo aqui. E eu tenho algumas divergências, assim, porque eu, eu gostei da proposta sobre os amigos terem que salvar o Kakeru, né? Que é um dos amigos que acontece ali, uma fatalidade com ele e tudo. E essa questão da volta a comunicação do futuro com o presente, eu tenho umas ressalvas ali, porque eu acho muito importante a forma como os amigos lidam com tudo e como eles ajudam o Kakeru, mas eu não gosto do romance final do mangá. Então, pra mim, isso foi algo que me deixou um pouco assim, porque eu sinto que a protagonista, né, ali, uma das protagonistas, a Naru, deveria ter ficado com outro personagem. E não porque eu esteja assim, tirando ali o crédito do outro personagem porque ele fez alguma coisa com a vida dele, porque os amigos se veem ali muito naquele lugar de ter essa responsabilidade de não deixar ele fazer certas coisas com ele mesmo, mas é na forma de como o outro personagem cuidava dela, assim, entendeu? E os sentimentos dele por ela eram muito genuínos. E eu sou a favor também da questão ali da mente saudável. E é isso. Eu sinto que ela deveria ter ficado com outro personagem. E fico feliz porque deu certo no futuro, né? No futuro em que eles mandam a carta aí para os pessoal do presente. Ela ficou com ele. Então, para mim, eu vou me prender a esse aspecto de que a Naru ficou com o fulaninho de tal, né? Não vou falar o nome porque eu acho que vai tirar ali um pouco a coisa, mas é um mangá muito bom, emocionante. Eu chorei em muitas coisas, assim, algumas partes dos outros 5. Esses dois nem tanto, mas gostei, acho que eu finalizei assim com chave de ouro. Foi uma coleção que eu pensei assim, vou ter uma coleção de mangá na minha estante, porque é pequeno, uma coleção pequena e vai ficar legal, mas eu coloquei pra vender porque eu decidi que eu quero ter outros mangás, e não ele mais. E outro livro que eu li, que eu finalizei esses dias, uma novela alemã por correspondência da Cíntia Cerejo, da editora Príncipes. Esse livro aqui eu recebi quando eu tinha parceria com a Príncipes, ano passado. E eu comecei a ler ele também no ano passado. Só que fui deixando a desejar, porque eu fui colocando outras leituras na frente e ficou parado. Eu tinha lido até a página 59, né? E ele é um romance em que as pessoas dizem assim, romance água com açúcar. Mas eu senti realmente isso. Mas ele é muito bem construído, assim, a questão da amizade, dos personagens, que é a Emma e a Agnes, né? E ela se vê em uma situação assim que ela. Vamos lá, vou só ler aqui atrás primeiro, né? Só dois tipos de mulheres aceitam ser noivas por correspondência: as tolas e as desesperadas. Agnes se quadra em ambos. Depois da morte do pai, sozinha e sem herança, ela responde a um anúncio de noivado por correspondência de um próspero emigrante alemão que vive no Novo Mundo. O que ela não imagina é que o anúncio não foi escrito pelo pretendente, mas essa é apenas a primeira notícia surpreendente que Agnes vai receber. E aí, nesse livro tem, além do romance, tem um mistério, né? Que envolve ali justamente a questão da morte do pai dela. E né, pela época, assim, que ela, como é um romance de época, né? Pela época em que aconteceu, as mulheres não tinham não tinham tanto domínio sobre as coisas que ficavam para elas, por exemplo, de herança, né? Então, o pai dela faleceu e ela não tinha outro familiar responsável. E acaba que ela se vê numa situação em que se vê sem saída. E esse anúncio ela acabou respondendo, assim,
desesperada e também tolamente, né, como diz aqui atrás, mas acaba que dá tudo certo, acontece ali um romance bem legal, o mistério também é bem legalzinho também. Ele é considerado como um romance cristão, se eu não me engano, mas eu não considero um livro cristão. Os personagens do livro são cristãos, né, mas o livro não é. Eu não gostei muito da forma em que a autora descreve o personagem, o protagonista lá, né? O rapaz que casa com a fulana aqui. E eu acho que ela usou muito ali de coisas assim, adjetivos mais sobre o físico ali do personagem. Então tinha muitas cenas de tipo, um desejo, assim, ali da personagem e tudo. Eu sei que em romance de época também tem alguns livros clássicos que a gente vê um pouco disso, mas eu não gostei muito da forma porque eu senti que o cara ficou um pouco reduzido a isso. Mas eu gostei muito do livro, porque é um tipo de coisa que eu gosto de ler, romance de época, uma coisa assim mais calma, mais leve, né? Depois de outras coisas que eu li também. Então, pra mim foi um livro assim muito bom. E da página 60 em diante, que foi onde eu tinha parado, eu praticamente devorei, então gostei bastante. Outro livro que eu li, que eu até postei no Shorts, que eu postei, era pra ter postado antes de ter terminado de ler, que é Franz Kafka, Carta ao Pai. Esse aqui é uma edição de bolso, né, da LPM Pocket. Eu ainda não tinha nenhum livro dessa editora. Aí agora eu tenho dois. Tenho esse e tenho outro ali do Dostoiévski. E esse livro aqui, eu achei ele maravilhoso. Porque eu gostei muito do Franz Kafka, né? Conheci ele, o autor, pelo livro Metamorfose, que inclusive eu recebi da minha amiga Luiz Abreu. E eu gosto muito da escrita dele. Eu considero o Franz Kafka ali um coquete. Inclusive, eu acho até engraçado que no Pinterest tem essa comparação ali. E o Kafka, eu vejo ele como um autor que sofreu bastante ali, principalmente pelo peso ali da culpa, de tudo que ele tinha com um relacionamento conturbado com o próprio pai, né? Então eu sinto que se na época dele estivesse ali mais na questão do psiquiatra, de uma sessão psicológica, talvez ele não tivesse passado por isso dessa forma, sabe? Eu fiz também muitas marcações, é um livro assim bem interessante, muito, muito interessante. Eu gostei mesmo, assim. As primeiras páginas eu senti um pouco pesado porque são os sentimentos de outra pessoa, né? Então, quando você lê assim os sentimentos tão densos de uma outra pessoa, você se sente até um pouco assim que, eu estou invadindo ali o espaço de outra pessoa, entende? E foi assim que eu me senti lendo esse livro, como se eu estivesse lendo assim um diário secreto de uma pessoa. E nesse livro aqui, para quem busca conhecer o Kafka, já leu Metamorfose ou outros livros dele, inclusive eu tô com um processo para ler aqui, né? Que eu assisti a Ruptura e vi que tinha ali um pouco a ver com o processo. Eu vi rapidamente um post, não sei se tem algo a ver. Então, é, é um livro muito bom, né? Para quem busca se conhecer, para quem já conhece o Kafka, e busca entender um pouco ali sobre os sentimentos dele, que dão vazão também aos livros dele, né? A criação dele. E é isso, eu acho que não tem tanto que eu falar, porque ele é um livro muito intimista, né? Que é uma obra, assim, muito pessoal. E eu sinto, assim, como se estivesse lendo um diário meu, assim, antigo, assim, sabe? Quando eu tinha problemas, assim, com a minha mãe e tudo. Eu gostei muito. E agora eu tô lendo, atualmente, vou pegar aqui, esse livro aqui que foi indicação da minha professora do balé, né? A bailarina de Auschwitz, não sei como é que fala, né? Auschwitz. Da Sextante. E eu tô gostando também. Talvez eu faça um vídeo resenha só para esse livro aqui. Então, fica aqui, né? Já deixo a minha recomendação porque eu estou gostando da leitura. Estou lendo devagar, mas estou gostando. E já estou meio que em dúvida de qual livro começar depois desse. Porque eu tô com a assinatura do Box, da Pedra Azul. E tem outros aqui também que eu já tinha pego, assim, alguns pequenos e outros maiores também, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esses foram os livros que eu li, né? Desde que eu me afastei das redes sociais. Eu tô lendo pouco esse ano e tá tudo bem. Eu sinto que essa questão da comparação era mais presente quando eu estava nas redes sociais e agora nem tanto. Até porque eu também tenho dado oportunidade para outras coisas, também para fazer no meu dia a dia. No meu dia a dia. Nossa, meu vai sumiu. E isso tem sido muito importante para mim, porque até mesmo o meu relacionamento com a leitura tem sido um pouco mais saudável, né? Então é isso. Esses foram os livros.
desde que me afastei das redes sociais. E deixo aqui a minha recomendação. Não fiz uma resenha tão extensa de todos eles, mas espero que tenham entendido. E caso não tenha interesse, queiram conversar sobre algum desses livros, também pode comentar aí no meu canal, né, aqui embaixo, pra gente poder conversar. E é isso.